Roberto Tardelli, meu querido, tudo bom com você? Bom dia, Conde, bom dia, companheiras, companheiros dessa luta da construção democrática. Bom dia para aqueles e para aquelas que esperam, como a gente, a denúncia de Paulo Gonet. O homem, este que vai chutar o pênalti, este que só ele pode denunciar, só ele. Você não pode, eu não posso, ninguém mais pode, é só ele, só ele. Only you. Only you. Só não faz assim the world seems bright. Precisamos cantar Only you nos ouvidinhos de Paulo Gonet. O Luiz Roberto Barroso, ele canta na noite de Brasília, não sei se você sabe, né? Ele frequenta os bares e dá canjas. Daqui a pouco ele está se profissionalizando, cantando lá na noite de Brasília. Bom, meus amores, deixa eu saudar vocês aqui e dizer ao mesmo tempo o seguinte: nós vamos comentar hoje o discurso do Trump ontem, lá na convenção do Partido Republicano. Talvez o Tardelli também possa comentar alguma coisa com a gente sobre isso. Vamos comentar esse infinito que divide a denúncia de Bolsonaro, por que o Paulo Gonet, inclusive na opinião do Tardelli, não vai denunciar o Bolsonaro. Nós vamos saber aqui hoje. E eu quero até já pedir desculpas antecipadas. Tardelli, rapaz, deixa eu botar a gente aqui na tela menor para eu poder fazer um movimento aqui. Eu tô com uma dor nesse ombro, cara. Agora tá começando a ficar difícil pensar já. Vem aqui, se alguém souber, se tiver algum médico aqui, por favor, uma dor aqui nesse ombro que irradia, tá vindo até aqui e vem pro pescoço. E eu tô tomando anti-inflamatório, tô tomando todos os remédios musculares e tal, e não tá adiantando, tá? Tô com medo, viu? O que vai acontecer comigo? Olha a nossa audiência, médico, clínica. Tem algum médico no recinto? Como não? Eu tenho medo dessas coisas, sabe? Eu tenho medo, tenho medo também. Mas eu tenho medo de médico também. Olha, é bom ter medo de médicos, principalmente juntas médicas, que a junta médica declara a nossa morte. A julgar pelo Conselho Federal de Medicina Brasileiro, eu me recuso. Mas... o pessoal já tá respondendo aqui, ó. Obrigado, viu, gente? Estou precisando mesmo de dicas aqui, viu? Vai lá. A Laura Pimenta está dizendo: use Flexive, pomada. Elaine de Melo Franco, pode ser a cervical. Pode mesmo, muito mesmo ser a cervical. Olha, mais dicas ao longo do programa para o pobre, humilde, modesto, singelo, linguista que vos fala, serão aceitas com muito amor. Tardelli, vamos começar com a questão da denúncia contra o Bolsonaro. O nosso querido colega Kaká escreveu um artigo, para mim, hilário hoje no DCM, dizendo como se fosse uma carta aberta ao procurador, né? Senhor procurador-geral, Bolsonaro tem o direito de ser processado. Eu achei muito sutil, delicado, bonito essa fala do Kaká. Ô Tardelli, explica para a gente. Aliás, por que o Paulo Gonet tem tanta dificuldade assim com esse tema? Vamos lá. Começando os news com o Roberto Tardelli. Vamos começar por uma coisa. Paulo Gonet, como Procurador-Geral da República, é o único que pode denunciar alguém perante o Supremo Tribunal Federal. Ninguém mais pode denunciar qualquer pessoa perante o Supremo Tribunal Federal. O que torna Paulo Gonet um homem talvez o mais poderoso dos brasileiros aqui neste imenso território de 8.500.000 e qualquer coisa de quilômetros quadrados. Ele tem prazo para isso. A lei processual penal, conhecida como Código de Processo Penal, diz que ele tem 15 dias para denunciar inquéritos, fazer inquéritos, oferecer a denúncia de réus soltos, que é o caso de Bolsonaro. 15 dias corridos, a partir do momento em que ele recebe o inquérito policial, né? em que estão abertas vistas para ele. Nós temos que pensar, meu querido Conde, meus queridos socialistas e socialistas,
que ele, como Procurador-Geral da República, era um inquérito dessa tamanha envergadura, ou dos vários inquéritos que envolvem uma pessoa proeminente como o ex-presidente da República, generais do Exército, ex-ministro de Estado, houvesse acompanhado para e passo tudo que se realizou. Concorda comigo? Olha, eu imagino que a cada oitiva, que a cada momento, alguém estivesse da Procuradoria-Geral da República lá acompanhando tudo. De tal sorte que ele ou a Procuradoria-Geral da República, que não é apenas representada por ele não é uma repartição pública de um único funcionário, o Procurador-Geral da República tem lá procuradores da República que ele escolhe dentre os vários procuradores de sua confiança para ajudá-lo a carregar esse imenso, né, do jipe, desse enorme, né, estrada toda pedregosa, que é o direito brasileiro. Eles já teriam condições imediatas de oferecer essa denúncia. Pelo menos é o que se espera. Pelo menos é o que qualquer promotor experiente faria. Olha, nós estamos acompanhando tudo. Nós estamos acompanhando todos os passos da Polícia Federal, até em respeito ao trabalho da Polícia Federal, até em respeito ao Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos imaginar que o Procurador-Geral da República receba um inquérito desta importância e diga assim, bom, agora eu vou saber o que está acontecendo. O que é isso? Ele é o titular da ação penal. Ele é o único titular da ação penal. Ele é a única pessoa que pode ser titular desta ação penal. Ninguém mais no planeta Terra pode fazer isso. Bom, ele tem 15 dias. Que eu diria... Já passaram desses 15 dias, acho que já passaram 7, né? Eu não sei que dia que abriram vistas para ele. Tem que estar lá, já passou alguns dias, já. Já, esses dias são corridos, não são dias úteis. São corridos. Se começou a contar numa sexta-feira, o sábado e o domingo entra nessa conta. Certo? Abriu vista na quinta, começa a contar na sexta, sábado, começa sempre a contar no dia seguinte. Né? Abriu vista na quinta, sexta, sábado, domingo, assim sucessivamente, contando 15 dias. Né? Ora, é o tempo de fazer a redação. E, por favor, com a norma culta, com uma redação no mínimo de correção. Se é aquelas coisas de o mesmo para lá, o mesmo para cá, cujo qual, o mesmo, sabe? Vamos respeitar o idioma, não vamos macetar o vernáculo. Né? Não é possível que ele diga assim, não, eu vou esperar a eleição, eu vou esperar. Ele não tem essa licença da lei. E ele não pode, e aí o Cacai, nosso amigo Cacai, está inteiramente correto. Ele não tem como submeter o Bolsonaro a essa agonia. Olha, me denuncie, porque aí eu começo a poder me defender. Aí eu posso elaborar a minha defesa. Porque, por enquanto, tudo é inquisitorial. Não há defesa no inquérito, não há defesa até agora. Bolsonaro não pôde exercitar a ampla defesa. Desculpa até te interromper agora, porque eu acho que esse é o ponto sério, realmente, da fala do Cacai. O Bolsonaro tem que ter o direito de se defender. Se ele não for denunciado, ele não vai se defender nunca. Exatamente o que eu estou lhe dizendo. Mas, olha, é melhor você ser acusado do que pairar vazamentos, fontes. Olha, fontes da Polícia Federal, conversando com investigadores da Polícia Federal, fontes da Procuradoria-Geral da República garantiram. Tudo isso é muito ruim. Nada disso contribui para o aprimoramento democrático. O que contribui para o aprimoramento democrático? A denúncia. Olha, Bolsonaro, mais estas e outras tantas pessoas,
foram denunciadas. Bom, a partir de agora, todas elas terão uma garantia constitucional, que é a da ampla defesa, do contraditório, certo? E da instrução criminal. A partir do momento em que ele é denunciado, tudo passa a ser presidido pelo judiciário. Não existe mais a prova policial, não existe mais a busca e apreensão, não existe mais a mediatização. Bom, agora eu vou me defender. Se eu não for processado, tudo que vai acontecer contra mim é o boato, é a informação privilegiada. A ilação, a imprensa. Né? Exatamente. Né? Isso não contribui. Não há da parte de... Porque agora chegou o inquérito das joias. Vai chegar e deve estar chegando, deve estar descendo, deve estar aterrissando no aeroporto, na pista de pouso da Procuradoria-Geral da República, o inquérito do golpe, do 8 de janeiro. Vai chegar, em breve, o inquérito dessa reunião moderna, dessa reunião maldita, dessa gravação do Ramagem, que é algo que a gente precisa ver com muita atenção. O que leva um delegado da experiência do Ramagem, o que leva um delegado da competência do Ramagem. O Ramagem não é um tonto. O Ramagem é um bom delegado. Ter guardado consigo algo que poderia comprometê-lo seriamente, mas preferiu correr o risco. Né? Olha, isso vai chegar também. Desculpa, você fez um elogio ao Ramagem aqui? É isso? É um elogio crítico. Um elogio, não, mas assim, você falou que ele era um bom delegado. Por que você acha que ele gravou essas coisas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que ele gravou? Mas por que ele manteve consigo, até hoje, tão encapsulado, tão guardadinho, tão certinho, tão pronto, tão fácil? Eu estava vendo no blog, acho que era do blog do Sakamoto, que é alguém que eu respeito muito. Né? Olha, isso estava no computador, ele trocou de celular, ele foi passando isso. Ou seja, ele fez questão de guardar essas informações. Por que ele as guardou? O que o fez manter consigo essas informações é uma pergunta que a gente tem que fazer e parar com essa ingenuidade. Não, isso é tabajarismo. Não é. Não é. A resposta é um pouco mais profunda. Por que eles se gravam tanto? Qual é o medo? O que os mantém tão unidos nessas provas acusatórias assim? Porque está praticamente investigado o crime. Aliás, Tardelli, você falou aqui para mim, no nosso bastidor, um pouco antes de começar o programa, do lavajatismo impregnado no Ministério Público. Eu quero ver você falar agora para o público todo aqui. Inclusive, conta aquela história da Raquel Dodge. Eu quero que todo mundo saiba aqui o que aconteceu e talvez o que explique o fato do Paulo Gonet ficar ali fazendo bem me quer, mal me quer, e só cai bem me quer. Margarida dele. O Deltan Dallagnol é a força-tarefa da Lava Jato. Projetaram o Ministério Público Federal como nunca. O Ministério Público Federal, ele existe praticamente após a Constituição. Antes da Constituição, não se ouvia falar de Ministério Público Federal. Era um Ministério Público de competência muito restrita. Ele passa a existir efetivamente após a Constituição Federal. O ministro Gilmar Mendes, ele começou no MPF, certo? Hoje, crítico feroz do MPF. Ele teve os seus primeiros passos lá, certo? O
o MPF foi se tornando uma espécie de caixa de ressonância dessa indignação da classe média brasileira. Foi se tornando uma espécie de porta-voz dessa classe média mais conservadora, mais reacionária, e se encantou com esse protagonismo que a Lava Jato lhe deu. Não há nenhum brasileiro medianamente informado que não saiba da existência hoje do Ministério Público Federal. E tem a impressão, absolutamente equivocada, mas tem essa impressão, de que o Ministério Público Federal é mais importante do que o Ministério Público dos Estados, o que não é verdade. É só uma questão de competência, de crimes que vai apurar. Crime da competência da União fica por o Ministério Público Federal. A grande massa dos crimes, o que afeta o teu dia a dia, o nosso dia a dia, o dia a dia de todos, ainda é da competência das justiças estaduais, portanto, dos Ministérios Públicos Estaduais. Seja no âmbito da criminalidade, seja no âmbito da saúde pública, seja no âmbito do meio ambiente, né? Seja no âmbito do patrimônio público, né? No âmbito da saúde pública, etc. Ao Ministério Público Federal, ainda ficam pequenas e remanescentes situações. Mas a Lava Jato deu esse protagonismo e trouxe para eles uma espécie de gosto pela coisa, o que tornou o Ministério Público Federal absolutamente partidário da Lava Jato. Eles se tornaram lavajatistas, né? Tanto que demorou, quanto tempo o presidente Lula demorou para indicar o Procurador-Geral da República. Não foi uma indicação fácil. Ele teve que procurar bastante. Ele teve que selecionar muito. Né? Ainda mais porque ele é aquele cachorro mordido de cobra. Agora, só o seguinte, meu querido Tardelli, vamos lembrar que quem pressionou muito para indicar o Gonê foram os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Isso não te diz alguma coisa a mais sobre esse processo? Olha, todos os ministros pressionam, todo mundo pressiona todo mundo numa república nessas repúblicas de coalizão, né? Certo? Em que você tem que bater na porta de todo mundo. Todo mundo pressiona todo mundo. Isso não é surpreendente. O surpreendente é que é o tanto que ele demorou para encontrar esse nome. Até que ele teria que fechar com alguém. E fechou com um nome que não ganhou. Ganhou protestos da esquerda, mas muitos da esquerda que conhecem o Paulo Gonê da sua carreira universitária, mas o respeitam. Olha, ele é conservador, mas ele é uma pessoa independente, ele é uma pessoa isenta, ele é uma pessoa que consegue separar uma coisa da outra, o que não é exatamente uma característica de todos. A Raquel Dodge, certo? Que hoje é candidata a uma das vagas do Superior Tribunal de Justiça, certo? Portanto, ela pretende sair do Superior do MPF, onde ela foi Procuradora-Geral, né, da República. Ela sofreu bastante quando ela levou o Dalton Dallagnol ao CNMP. E ela levou o Dalton Dallagnol ao CNMP por gravíssimas condutas internas. Uma das situações que os jornais pouco divulgaram, porque fica muito difícil para os jornais entenderem, foi uma correição. Correição é uma atividade de fiscalização interna que existe nos órgãos da magistratura e do Ministério Público e da polícia. Né? Na vara de Curitiba, o corregedor descobriu que havia 2 aparelhos guardiões. O que é o aparelho guardião? É aquele que guarda as ligações oriundas das interceptações telefônicas. Por que 2? Tem um aparelho extranumerário aí. E esse aparelho desapareceu e isso causou um rebuliço. Pelo menos foi noticiado.
Quando ela decide levar essa situação ao Conselho Nacional do Ministério Público, né, grande parte, se não a totalidade da assessoria dela, se exonerou. Porque se solidarizou ao Dallagnol. O Dallagnol, ele é hoje, até hoje, muito admirado no MP Federal. A Dameia é muito admirada no MP Federal. Dameia Danelon, né? Dameia Danelon. Isso. Não obstante ela ter tomado assento em programas da extrema-direita, certo? O MPF ele tem importantes segmentos vinculados à direita. O Paulo Gonet não está à vontade. Olha, eu vou denunciar o Bolsonaro, vou pedir a prisão do Bolsonaro. Ele precisa fazer um arranjo interno. Talvez, na minha visão, ele possa estar enfrentando problemas internos para que esse arranjo se faça. Vai ter que ser feito. Uma hora, eles estão tentando segurar a barragem, sabe, colocando o dedo no buraco. Uma hora isso vai romper, porque agora é um inquérito. Depois vem o inquérito do 8 de janeiro. Depois vem o inquérito da reunião e dos conluios para favorecer familiares, que ele próprio, Bolsonaro, havia admitido várias vezes durante o governo. A situação do Bolsonaro vai ficar cada vez mais difícil. E se dificulta a situação, e aí é um raciocínio, me parece, um raciocínio pobre e maniqueísta. Se dificulta para a esquerda, facilita. Se dificulta para a direita, facilita para a esquerda. Então, qual é o raciocínio? Olha, cada vez que o Bolsonaro for denunciado, isso aumenta a popularidade da esquerda, isso aumenta. Por exemplo, isso pode influenciar a eleição de Boulos, de Maria do Rosário, etc. Certo? Essa eleição municipal, que sempre vai ser, qualquer eleição no Brasil vai ser polarizada. Certo? A eleição de síndico de prédio aqui vai ser polarizada. De representante de classe vai ser polarizada. O que não pode, o procurador-geral, dizer o seguinte: olha, eu vou oferecer denúncia depois da eleição. Ele não tem essa licença jurídica. Aliás, parece que ele fez esse comentário, que não fez diretamente, foi uma apuração de um jornalista que disse que ele que o Ministério Público, como instituição, poderia esperar em função da gravidade política, né, do processo. Agora, Tardelli, deixa eu só dar um recado aqui. A Elaine de Mello, um recado para você, né? Elaine de Mello Franco, Coimbra. Conde, avisa o Tardelli que o Nando Antunes manda um abraço para ele. Assistimos vocês sempre. Um beijo. Obrigado, Elaine. Quem que é o Nando Antunes? Nando Antunes é ninguém menos que o irmão do Galinho de Quintino. Do Zico? Zico. O Nando Antunes é o irmão mais velho de Zico. Pintor. Legal. É uma pessoa adorável. Amo o Nando. Nando, enorme beijo para você. O Nando foi o primeiro jogador de futebol perseguido pelo regime militar. Conheço a história dele, não sabia que era esse Nando que estava aqui. Olha, nós estamos sendo assistidos por uma celebridade, rapaz. Me emocionou Nando, agora. Deixa eu aproveitar já e pedir, já que você está assistindo a gente, vem para cá um dia com a gente, vamos conversar aqui ao vivo, querido. Você está convidadíssimo aqui, porque eu sei da história. Ele foi um jogador que teve um ativismo político importante, né? Inclusive, acho que parou de jogar por isso, né? Não foi isso que você falou? Ele parou de... Sim. Ele foi... perseguido pela ditadura. Ele era menino, um menino, ele tinha 18 anos de idade, passou num concurso de alfabetização de adultos, junto com a irmã dele. O Zico era uma criança, o Zico era um menininho. Os militares os tomaram como comunistas, porque era o método Paulo Freire. Certo? E ele passa a ser perseguido. A irmã dele foi presa, inclusive. Certo? E ele começa a ser perseguido. Ele vai jogar no Ceará, depois ele vai jogar em Portugal. Chega em Portugal, está o governo do Salazar. Ele fica preso no hotel, ele não consegue jogar bola, ele volta para o Brasil. Né? A história do Nando é uma história espetacular. Fantástico.
Nando vai vir aqui contar essa história. Tardelão, que bonito saber dessa amizade, que bacana. Olha, Girlene Maria Nibel também. Vamos avançar aqui, porque nosso tempo daqui a pouco acaba aqui. Olha só. Girlene Maria Nibel. Tardelli, o que ele esconde pode ser o caso Marielle. Não sei se está falando do Gonê. E aqui Isabel Miller. Olá, bom dia. Assisti direto de Erechim, esperando meus conterrâneos Mioli e Fornazieri. Bota amarela, abraços. O Fornazieri, o Forna não vem hoje, viu, gente? Hoje é o Miola. Na sequência, nós vamos ter uma figura fantástica, que é o presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Jeremias dos Santos. Fechando hoje, teremos a Amanda Rodrigues, que é candidata a vice-prefeita em João Pessoa. Tardelli, eu queria que você comentasse, tem uma notícia hoje que eu sei da sua ligação com a cidade de São Paulo, por tantos poros e tudo mais, que você enfim, da questão da sua carreira como promotor e tal, e eu vi essa notícia aqui, lembrei de você. Comenta rapidamente para a gente. Cidade de São Paulo tem 72 cracolândias espalhadas por 47 bairros, de áreas nobres à periferia. Você que circula em São Paulo, o que você pode dizer para a gente dessa situação? Quer dizer, os governos, depois do Haddad, e veio o Bruno Covas, um desastre, não, veio o Dória ainda, né? Dória, Bruno Covas, eles, assim, acabaram com tudo que tinha sido feito de bom com relação à Cracolândia, do ponto de vista do poder público. E agora, essa situação aí, Tardelli, como é que você vê? Você tem casos que chegam para você com relação a isso? Olha, a gente tem acompanhado o que a gente chama de pop rua, né? E o aumento do número de pop rua, da população de rua, tem sido muito grande, tem sido muito intenso das últimas gestões para cá, e certamente porque as políticas públicas são políticas públicas de enfrentamento e de internações compulsórias, de enfrentamento, de porrada, né? As cracolândias, certo? Elas são fenômenos de exclusão social, certo? A maior Cracolândia do mundo não é à toa, fica nos Estados Unidos, né? Fica em Los Angeles, a Skid Row. Né? É a maior e mais tradicional Cracolândia do mundo. Né? Tem uma Cracolândia mantida, inclusive, cercada, inclusive, pelo poder público, pela prefeitura de lá. Enquanto houver, certo, uma sociedade profundamente injusta, enquanto houver uma repressão à droga tão estúpida quanto a gente vê, enquanto nós não tratarmos a droga como um problema de saúde pública, efetivamente de saúde pública, nós vamos aumentar a Cracolândia. A Cracolândia vai virar uma espécie de franquia. Tem Cracolândia em São Paulo, tem Cracolândia em Ribeirão Preto, tem Cracolândia em Sorocaba, tem muitas Cracolândias em Campinas. Certo? Jefferson Miola, o nosso gaúcho, certo? Olha que coisa bacana, certo? Siga, estamos te acompanhando aqui, meu amigo. Um abraço grande. Imagina. Olha, ele chega, eu já senti um aumento de uns 10 pontos de QI em mim, assim. Você provoca essa sensação, sabe? O Miola chegou, aumentou a expectativa de inteligência. Aumenta. É impressionante, rapaz. Esse cabra é fantástico. Ele é impressionante. Só a imagem dele também me influencia. Ele vai ficar bravo com a gente de ficar pegando no pé dele assim. Mas é isso, é amor. Tudo isso é amor, viu, Miola? Você sabe. Amor. E o amor... não. A gestão Haddad, ela começou a tratar o dependente químico, né, como um caso de saúde pública. E começou a apresentar bons resultados. Só que os resultados não chegam imediatamente. Você não tem como apresentar bons... Olha, eu vou resolver a Cracolândia. Quem disser isso está mentindo, está vendendo vento, está vendendo prisão, está vendendo porradaria, está vendendo... Certo? A última obra da gestão municipal foi transformar o centro de São Paulo num horror para os comerciantes. Eles foram lá, espantaram os pop rua, eles ficaram desesperados, andaram pelo centro todo e transformaram o centro num caos. Né? Mas olha, onde você for, aí em Porto Alegre deve ter a
a nossa franquia da Cracolândia, muito bem cultivada. Vou perguntar para o Miola assim que a gente começar aqui a nossa resenha. E que deve ser muito bem mantida, muito bem gerada, muito bem alimentada por essa política de extrema-direita que o Rio Grande do Sul também vive. Porque uma Cracolândia ela mantém acesa a chama do preconceito. Então é importante que eles façam a manutenção também, né? Os governos de direita. Justifica a violência policial. Justifica o ódio. Legitima o ódio. Várias coisas. É um alimento para a violência policial. Assim, se não for na porrada, não tem jeito. Tardelão, muito obrigado, Tardelão. Bom fim de semana. Jefferson, beijo pra você. Ô, Jefferson, tu é Colorado ou Grêmio? Colorado. Sofrendo muito ultimamente, mas Colorado. Sempre Colorado. Os gremistas estão sofrendo mais que vocês. Estão sofrendo mais. Ele já queria sacanear você. Já queria. Assim. Beijo a todos.